Vamos fazer a correção agora da atividade 7, que é a revisão para a prova, tá, gente? Atividade que foi enviada no dia 31, isso mesmo, na última aula, tá? É uma atividade que a gente tentou colocar nela tudo que a gente estudou, tá? Tá bem assim, ela tá um pouquinho grande, né, maior do que as demais, mas ela tá bem completa em termos do que foi estudado, né? O primeiro exercício, nós já fizemos um exercício como esse, que é a análise do gráfico em relação à classificação, né? Uma função do primeiro grau, ela pode ser crescente, decrescente e constante. A gente, quando tem a função na forma algébrica, o que é a forma algébrica da função? É a função que está escrita, f de x, que é igual a x mais b, né? A gente classifica de acordo com o sinal do coeficiente angular. Já quando ela está representada na forma gráfica, a gente vai analisar o sentido dessa reta, tá? Lembrando que toda função do primeiro grau, o gráfico sempre vai ser uma reta, e uma reta que não vai ser paralela nem ao eixo do x, nem paralela ao eixo do y. Então, que eu tô querendo dizer? Que esse gráfico aqui não representa uma função, representa uma constante, tá? Então, no caso, a letra C a gente já até respondeu. Como é que eu classifico esse gráfico aqui? Porque ele é uma reta. Então, aqui a gente tem o quê? Uma constante. Y é igual a algum valor, porque aqui a gente tem o eixo Y e aqui a gente tem o eixo X. Então, como que é o gráfico da função do primeiro grau? É uma reta que não vai ser paralela nem ao eixo do X, nem ao eixo do Y. Ele vai ser na transversal, ele vai ser pegando as duas retas, tá? Dos dois eixos, desculpa, o eixo X e o eixo Y. Então, no caso, como que eu vou saber se a função é crescente ou decrescente? Para isso, a gente vai ter um parâmetro. Como é que eu analiso o gráfico? Sempre da esquerda para a direita. Eu começo a escrever no caderno daqui para cá, não é? Então, eu vou analisar do começo para o final, ou seja, da esquerda para a direita. Se a gente for olhar esse gráfico aqui, olhando da esquerda para a direita, ele não está subindo, ó. Tô subindo, então quer dizer o quê? Que aqui a gente tem uma função crescente, ó, a campainha. Voltei, fui atender a porta da farmácia. Então, vamos lá. Na letra B, se eu olhar esse gráfico da esquerda para a direita, ele está descendo, não é? Descer da ideia, então, de ser decrescente. O número 2. O número 2 nos deu algumas representações gráficas e pediu para a gente identificar a raiz da função. O que é a raiz da função? É o valor de x, quando y é igual a 0. O coeficiente linear, que é o lugar que cruza o eixo do y, né? E saber se o angular é positivo ou negativo, né? Vocês lembram que eu falei aqui que quando a gente tem a representação algébrica, que é essa forma aqui, a gente olha o sinal do coeficiente angular, que é o número que acompanha o x. Se ele for positivo, a função é crescente. Se ele for negativo, a função é decrescente, né? Então, vamos lá. Qual que é a raiz da função? O que é a raiz da função? É o valor do x quando o y é 0. Então, no caso aqui, o ponto menos 4. O ponto menos 4, se ele está no eixo do x, é porque o y dele é 0. Não é isso? Essa coordenada aqui, ó, não é menos 4 e 0? Então, qual que é a raiz? A raiz que representa o valor do x é igual a menos 4, né? O coeficiente linear. Quem que é o coeficiente linear? O coeficiente linear é o lugar que o gráfico cruza o eixo do y, né? Então, no caso, o gráfico é representado por essa retinha verde. Em que lugar passou no eixo do y? Passou no ponto 2, né? E no caso aqui, essa aqui é uma função crescente, ó, da esquerda para a direita. Esse gráfico não está subindo? Se está subindo, é porque o coeficiente angular é positivo. Se ele é positivo, a função é crescente. Na letra B, qual que é a raiz? O lugar que cruzou o eixo do x não foi no ponto 2? Então, ó, a raiz, que é o valor do x, é igual a 2. Por quê? Quando o x é 2, o y é
0. Esse pontinho aqui, a coordenada dele não é 2 e 0? Coeficiente linear, aqui a reta saiu do lugar. Aqui, aonde que cruzou o eixo do y? Não foi no ponto 1? Então, o coeficiente linear é 1. Se eu olhar essa reta da esquerda para a direita, ela não está descendo? Se ela está descendo, é porque o coeficiente angular é negativo. Se é negativo, a função é decrescente. No número 3, pediu para a gente determinar os coeficientes angular, linear e classificar a função em crescente ou decrescente. Se o angular for mais, a função é crescente. Se ele for menos, a função é decrescente. Não é isso? Então, aqui na letra A, qual que é o número que acompanha o x, que é o coeficiente linear? É 16, né? Ele é positivo. Então, ó, mais 16. Então, quer dizer o quê? Que essa função é crescente. E qual que é o número que está sozinho, o coeficiente linear? Menos 8. Na letra B, aqui o 25 ficou meio estranho, né? Ficou separadinho. Qual que é o número que acompanha o x para ser o coeficiente angular? Menos 5. Se é menos, a função é decrescente. Qual que é o número que está sozinho? É o 25. Na letra C, qual que é o coeficiente angular? O número que está com x? Mais 6. Então, a função é crescente. O coeficiente linear é 48. Na letra D, qual que é o número que acompanha o x, que é o coeficiente angular? Aqui a gente tem menos 1x. Então, quer dizer o quê? Que aqui é 1. Então, o angular é menos 1. Ele é negativo, não é isso? Então, a função é decrescente. E qual que é o número que está sozinho? É o 8. Na letra E, qual que é o coeficiente angular, número que acompanha x? Menos 2. Se ele é menos, a função é decrescente. O número que acompanha o x que classifica a função. E o coeficiente linear, que é o número que está sozinho? 26. Na letra F, qual que é o coeficiente angular? Menos 25, negativo. Se ele é negativo, a função é decrescente. E o coeficiente linear, o número que fica sozinho é 5. Vamos aqui. O número 4 pediu para a gente determinar a raiz ou zero das funções. Raiz é o valor do x quando o y é zero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai anular o y para descobrir o valor de x. Então, vamos lá. Y igual a zero. Então, a gente tem o quê? Que menos 8x mais 32 é igual a zero. Isolando o x. Deixa eu ver se para cá desfoca menos. Isolando o x, menos 8x é igual a menos 32. O menos 8 está multiplicando, passou dividindo. Menos vezes menos, mais 32 dividido por 8, 4. Então, quer dizer o quê? Que quando o x é 4, o y é 0. Letra B. F de x é o mesmo que y e que a gente vai falar que ele é igual a 0. A gente vai anular a função. Então, 6x mais 54 é igual a 0. Isolando o x, 54 está mais, veio para cá, menos. O 6 está multiplicando, passou dividindo. Menos 54 dividido por 6 vai dar menos 9. Então, quando o x é menos 9, o y é 0. Na letra C, y, vamos anular a função, deixa eu chegar para cá para ver se não desfoca. Y é igual a 0. Então, 4x menos 8 é igual a 0. O 8 está subtraindo, veio para cá, somando. O 4 está multiplicando, passou dividindo. Então, x é igual a 8 dividido por 4, 2. Então, quer dizer o quê? Que quando x é 2, o y é 0. X, y, 0. Letra D. F de x é o mesmo que y, que vai ser igual a 0. Então, 9x mais 36 é igual a 0. Isolando o x, 36 está mais, veio para cá, menos, né? O 9 está multiplicando, passou então dividindo.
Menos 36 dividido por 9, menos 4. Então, quando o x é menos 4, o y é 0. Na número... Olha, o que aconteceu aqui? Ficou tudo C, D, o que é isso? Aqui era para ser 5, ó. Aqui é o 6, aqui é o 7 e aqui é o 8. Foi errado, gente, eu não tinha visto isso, né? Então, vamos para a questão 5. Nas funções abaixo, identifique os coeficientes A, B e C. Lembrando que a função, na sua forma genérica, é ax ao quadrado mais bx mais c, não é isso? Então, quer dizer o quê? A acompanha x ao quadrado, B acompanha x e o C fica sozinho. Então, aqui, quem que é o A? O A é 2, o B é menos 5 e o C é... Opa, fiz errado. O B é mais 1x, né? Mais 1. E o C é menos 5. Ó, tô errando. Então, aqui na letra E. Ixi, mas esse meu tá tudo loucão, hein? A, E, F. Aqui é a B e aqui é a C. Então, na letra B, a gente tem qual que é o número que está com o x ao quadrado, né? O 2, então o A é 2. Qual que é o número que está com o x? 1x e o C é o que fica sozinho. Na letra C, que era F, mas é C, x ao quadrado, a gente tem menos 1x ao quadrado. B, acompanha x. A gente tem o termo com x? Não tem, então quer dizer o quê? Que ele é 0. E o C fica sozinho, então é o 36. Na questão 6, analise o esboço e relacione os sinais dos coeficientes A, B e C e diga qual que é o caso do discriminante delta. Aqui a gente tem várias informações. Cada coeficiente desse nos dá uma informação. O A, vamos fazer um feedback aqui. O que o A informa pra gente? Se ele for mais, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Se ele for menos, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. O B nos fala a direção do gráfico ao cruzar o eixo Y. Então, olha aqui, esse aqui é o eixo Y, o eixo que está em pé. Se a parábola passar descendo, ó, passou descendo, o B é menos. Se o gráfico passar subindo, ó, subindo, o B é mais. Então, ó, B menos, passou descendo, passou subindo, B mais. E o C é o quê? É aonde passa no eixo Y. Aí tá, para cima é mais, para baixo é menos. Agora o delta, o discriminante delta, a gente tem 3 casos. Delta positivo quer dizer o quê? Que eu tenho 2 raízes. Quer dizer o quê? Que o gráfico vai passar em 2 lugares. Delta igual a 0, a gente tem uma raiz. Então, quer dizer o quê? Que eu não vou passar o eixo do x, eu vou só encostar. Delta negativo, 0, raiz real. O gráfico nem encosta no eixo do x. Então, vamos lá. Aqui na questão, a parábola tem a concavidade voltada para cima, ó, a abertura dela tá para cima, então a gente já sabe que o A é positivo. Então quer dizer o quê? Que o A é maior do que 0. O B, essa parábola ela veio, chegou no mínimo para depois subir. Então quer dizer o quê? Que ela passou o eixo dos y, ela passou subindo, subir é mais. Então quer dizer o quê? Que o B é mais, ou seja, B é maior do que 0. E aonde que a parábola passou o eixo do y? Passou aqui, não foi? Daqui para cima é mais, daqui para baixo, menos. Então, quer dizer o quê? Que o C também é mais. C é maior do que 0. Agora, as raízes. A parábola, ela passou em quantos lugares no eixo do x? Passou em 2. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho 2 raízes. Então, o delta é maior do que 0, ou seja, delta é positivo, né? Número 7. O valor V em reais para produzir X unidades de um componente mecânico é dado por V de X, que é igual a 5x mais 100. Qual é o valor para produzir 100 unidades desse produto? Então, olha aqui. Para produzir
X unidades, né? Então, quer dizer o quê? Qual é o valor? O valor que está em função, ó, o valor está em função da quantidade de unidades, né? Ó, YX. Y está em função do X. Então, quer saber o quê? Qual que é o valor para produzir 100 unidades? Então, o 100 vai ser o valor do X. E eu quero saber o valor. Quando? Quando o X é 100. Então, ó, a função é V de X, que é igual a 5x mais 100. Quanto que vai ser V de 100? Qual vai ser o valor para produzir 100 unidades? Então, vai ser, no lugar do X, eu vou colocar 100. Então, valor para produzir 100 vai ser 5 vezes 100, 500. 500 mais 100, 600. Então, o valor para produzir 100 unidades vai ser de R$600. Letra D. Última questão. Calcule o valor do delta de cada função abaixo e relacione com a quantidade de raízes. Então, como é que a gente calcula o delta? Quem que é o delta? Deixa eu chegar para cá. Delta é b ao quadrado menos 4ac, né? Aqui, então, a acompanha x ao quadrado, b acompanha x e o c fica sozinho. Isso aqui, né? Então, delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Quase que o espaço não dá. Então, vamos lá. Menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5. Menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Menos com mais, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, o delta é igual a 25 menos 24 mais 1. Então, ó, ele é positivo. Então, se ele é positivo, quer dizer o quê? Que o delta é maior do que zero implica que a gente tem x' diferente de x, duas linhas, ou seja, a gente vai ter duas raízes reais, né? Letra B. Na letra B, o A vale 1, o B vale menos 2 e o C vale 5. Quem vai ser o delta? Sendo que delta é B ao quadrado menos 4ac. Então, ó, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 4 menos 20, menos 16. Ó, delta negativo. Então, quer dizer o quê? Se o delta é negativo, ele é menor que zero. Isso implica o quê? Que a gente não tem raiz real. Não tem raiz real, ou seja, a quantidade de raízes é zero, né? Letra C, a última. O A vale 1, o B vale menos 6 e o C vale 9. Quem que é o delta? B ao quadrado menos 4ac. O B é menos 6, o A é 1 e o C é 9. Menos com menos, mais. 6 vezes 6, 36. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. 36 menos 36, 0. O delta é nulo. Então, implica o quê? Que a gente vai ter uma raiz. Por quê? Porque x' vai ser igual a x, duas linhas. Então, meninos, por hoje é isso, tá? Estudem, se preparem, que a nossa prova vai ser na segunda-feira, nossa próxima aula, tá bom? Bom feriado, bom descanso e aproveitem para estudar e colocar os cadernos em dias. Um abraço e até a próxima.